É isso aí, então o Júlio Garnett aí na convenção aqui do PL, então oficializando Sérgio Moro para governador do Paraná e vários candidatos do PL. Então vou mostrar um pedaço para vocês com o Serginho Teclado e vamos lá. Vai ser na esquina da casa dela. Vai, eu vou avisar ela. Só um minutinho. Então, eu preciso que quem não é candidato... do Partido Estadual Liberal do Paraná, convocado para liderar sobre as eleições gerais de 2026. Solicito apenas que as pessoas previamente cadastradas que exerçam o direito a voto, liberal Felipe Barros, dar início aos trabalhos. Bom dia a todos. Declaro abertos os trabalhos da Convenção Partidária Estadual do Partido Liberal do Paraná, realizada presencialmente em 1º de agosto de 2026, às 10 horas, no Espaço Torres, em Curitiba. A convenção foi convocada por edital de 23 de julho de 2026, com local, data, horário e ordem do dia definidos. Informo que foi conferida a composição do colégio e constatada a aptidão estatutária para deliberar, então declaro instalada a convenção às 10 horas e 43 minutos. Nos termos do artigo 17, objeção à proposta. Não havendo quaisquer objeções, declaro aprovado por aclamação. Adequações, serem tomadas todas as decisões que forem necessárias ao alcance do registro dos candidatos, inclusive em razão de eventuais providências ou ajustes que se fizerem necessários, escolha perante a Justiça Eleitoral. Consultas convencionais. Há alguma objeção? A leitura da ordem do dia, ou seja, aquilo que nós e respectivos suplentes, escolha ou sorteio dos providências necessárias ao registro das candidaturas perante a Justiça Eleitoral e outros assuntos. A proposta de participação filiado ao PL com formação de coligação com a seguinte composição: PL, Novo e Podemos, bem como outros partidos que tenham interesse em caminhar juntos. Consulto os convencionais. Há alguma objeção na proposta? Não havendo quaisquer objeções, declaro aprovada a informação da coligação com PL, Novo e Podemos e demais agremiações que tenham interesse em caminhar juntos, com poderes para que a Comissão Executiva decidir pelos suplentes e aceitação de novos partidos, cabendo ainda a aprovação da nominata para a eleição dos cargos das proporcionais, mediante chapas próprias para deputado federal e deputado estadual. Consultas convencionais. Há alguma objeção à proposta? Executiva do PL, por intermédio de seu presidente, para escolher e homologar a candidatura a vice-governador. Consultas convencionais. Há alguma objeção? Plenário, a delegação de amplos poderes da Comissão Executiva para que sejam realizadas as adequações e tomadas todas as decisões que forem necessárias ao alcance do registro dos candidatos, inclusive em razão de eventuais providências ou ajustes. Vai ser bem. Então é isso, nós estamos no auditório aqui, onde está acontecendo a convenção acabou de terminar, vocês viram aí, né? E agora a gente vai lá para o movimento lá fora, para a gente poder entender o quanto de pessoas tem lá fora para essa convenção. Então vem com o T7 aí, bora lá olhar esse movimento aí e tentar fazer uma falinha lá com o Sérgio Moro. Então você segue aí a minha live e vai vendo as imagens aí. Vem comigo, meu Paraná. Eu estou muito feliz porque... Não, é
aqui eu tô com um probleminha de calcificação aqui, não todas as pesquisas, temos um projeto consistente, técnico por estado do Paraná. O que a gente sonha? Primeiro, vamos fazer do Paraná nossa fortaleza, nossa garantia das liberdades dos cidadãos paranaenses, nos proteger das tempestades lá de Brasília. Mas vamos buscar a excelência que o paranaense merece: saúde, educação, segurança pública. A gente ouve muito que o Paraná é estado acima da média. Não queremos mais ser o estado acima da média, queremos ser o melhor estado da federação. E o Senado bem forte também. Nós temos os dois melhores pré-candidatos ao Senado, que é Felipe Barros e Deltan Dallagnol, do PL e do Novo, nessa grande coligação que formamos, a PL, Novo, Podemos, além de outros partidos aliados, como o DC. Candidato Sérgio Moro, falando para o sudoeste do Paraná, o senhor que tem uma articulação forte lá com o Ricardo Guerra, enfim, com todos os seus companheiros, a palavra nesse momento para o sudoeste, Paraná e oeste. Dentro do nosso projeto, nenhuma região vai ficar para trás. Existe uma reclamação histórica de que regiões mais distantes da capital acabam sendo negligenciadas, uma delas o sudoeste. Isso se reflete, por exemplo, nas más condições de estradas daquela região. Nós vamos ter um olhar para cada uma das regiões. Por isso que a gente montou, inclusive, uma consulta pública através do nosso site juntosparaná399.com.br para colher sugestões de todos. Mas, independentemente disso, na construção do nosso projeto, nós estamos ouvindo lideranças não só de todos os setores, mas de todas as regiões, inclusive do Sudoeste. Sérgio Moro, governador, as obras grandes em andamento do Sudoeste estão garantidas? Nós vamos dar continuidade aos bons projetos do atual governo, sem prejuízo de nós buscarmos a excelência que o paranaense merece. Nosso entendimento é que o Paraná pode mais e pode melhor. Senador, como é que o senhor avaliou esse movimento do ex-prefeito Rafael Greca? O senhor estava conversando com ele. Como é que o senhor viu essa decisão dele de serviço do Sandro Alex, seu talvez principal adversário? Olha, nós não nos preocupamos com os adversários, nós temos uma força própria, conjunta do nosso grupo, do nosso coletivo aqui, do PL, do Novo e do próprio Podemos, e temos a nossa liderança política. Então as movimentações dos adversários não nos preocupam. Agora, é necessário destacar que é o nosso grupo que faz oposição ao governo Lula, tanto aqui no Paraná como no Congresso. O PSD e o MDB sempre estiveram ali na base do governo Lula e acho que tem que prestar contas à população em relação ao seu posicionamento, porque o projeto do Lula é um projeto antagônico ao que a gente acredita que ser positivo para o nosso país. Essa dificuldade do Flávio Bolsonaro em fechar ali uma aliança, o senhor acha que isso pode ter reflexo aqui para o Estado? Isso pode dificultar, facilita? Não, o Flávio Bolsonaro já demonstrou que ele é o único pré-candidato com potencial de derrotar o PT e derrotar o Lula. Eu acho que isso é essencial para o futuro do nosso país. Todo mundo percebe que o país hoje está na direção errada. As famílias estão endividadas. Qualquer ida ao supermercado, você gasta uma fortuna. A inflação e o comprometimento do poder de compra das famílias é gigantesco, enorme, além da volta da corrupção e o crescimento do crime organizado. Então nós temos aqui a satisfação e o orgulho de defender um projeto que pode derrotar o Lula no governo federal, o único, aliás, que tem essa possibilidade. Nós não vamos abdicar, Carlos, da nossa responsabilidade em relação ao país. A gente tem ouvido muito essa história, não vamos trazer as brigas de Brasília para o Paraná. Mas as brigas de Brasília são as nossas brigas. Quando o Lula colocou uma quadrilha para comandar o INSS e roubar os aposentados e pensionistas, os aposentados e pensionistas do Paraná foram atingidos. Quando se aumentou impostos, a cada 27 dias nesse terceiro mandato do Lula, os paranaenses pagaram. Por isso a gente não pode se omitir em relação ao que acontece em Brasília. Nós temos sim o foco, Paraná em primeiro lugar, vamos buscar a excelência que os paranaenses merecem, mas não vamos deixar de lutar pelo Brasil. Senador, eu perguntei na semana passada para o candidato Sandro Alex se seriam todos, analisando o grupo político, se seriam todos contra Sérgio Moro. Prontamente ele me responde, serão todos a favor do Paraná, diz que nunca viu discurso sobrepor o trabalho e que enquanto eles estavam aqui, haviam políticos pensando em São Paulo, uma relação direta ao senhor. Como é que o senhor reage a essa fala e qual tipo de debate, quando de fato a campanha começar, o senhor espera? Eu não me preocupo com o que dizem os adversários, agora vamos deixar claro. Nós aqui representamos o grupo que é contra o PT, contra o Lula e contra o sistema. O sistema está todo contra nós. As pessoas não gostam na nossa agenda, por exemplo, anticorrupção. Nós queremos fazer do Paraná um modelo de honestidade, de integridade, porque só assim nós vamos alcançar os nossos objetivos. Não tem como você ser eficiente
em serviços de saúde, de educação e segurança pública, quando você permite a roubalheira. Não tem como você ser eficiente abandonando a integridade. Então o que a gente tem muito claro aqui é que sim, existe todo um sistema político que quer a perpetuação dos privilégios, que é contra o nosso projeto. Agora, a gente tem do nosso lado quem? A verdade e a população. As pesquisas estão aí demonstrando isso. Há quanto tempo nós estamos liderando essas pesquisas? Há quanto tempo estão tentando sabotar o nosso projeto? Mas nós continuamos firmes. Nós somos aqueles que não se dobram no Paraná. O senhor fez algum contato? Seria um bom vice? Nós temos diálogo com todos os grupos e lideranças políticas que podem se juntar a nós, desde que observados os nossos princípios e nossos valores. Agora, uma coisa que a gente não vai fazer, como o PSDB e o MDB fazem em Brasília, é se juntar ao Lula e ao PT. Isso nós não vamos fazer. Mesmo que fosse para ganhar a eleição, não faríamos, porque nós saberíamos que isso comprometeria o futuro do nosso estado do Paraná. Houve algum contato do seu time, do senhor, com o deputado Alexandre Cury, que está numa situação desconfortável lá na chapa do PSD? Nós respeitamos ele como liderança, presidente da Assembleia Legislativa, temos uma boa relação com republicanos, não só a nível nacional, mas a nível estadual. Temos aí um grande respeito a uma grande liderança do nosso país, que é o Pedro Lupion, que aliás é presidente não só do Republicanos aqui no estado, mas igualmente o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, a mais poderosa, na verdade, frente parlamentar do Congresso Nacional, e especialmente importante para o nosso estado, já que a força do agro no Paraná é gigantesca. Mas assim, como eu disse, as conversas sempre estão abertas, o diálogo sempre é possível. Nós nunca fomos de recusar diálogos. Agora, nossos princípios e valores se sobrepõem a essas composições, mas tudo é possível acontecer. Mas as conversas mesmo que acontecem, isso é uma coisa para a gente tratar privadamente, nos bastidores e não através da imprensa. O senhor vai participar dos debates? Só última, o senhor vai participar dos debates, senador? Olha, nós estamos sempre prontos a debater com a população do Paraná e apresentar os nossos projetos. Obrigada, gente. Obrigado. Vamos lá. As suas prioridades, né, em defesa do povo paranaense lá no Senado. Olha, é importante em primeiro lugar, aliás, quero em primeiríssimo lugar agradecer a todos vocês, profissionais da imprensa, nosso respeito a todos vocês. Veja, é importante a população em primeiro lugar entender que nós teremos a oportunidade de votar em 2 senadores. Por isso que aqui no Paraná nós fizemos a coligação PL Partido Novo, eu e Deltan, estão candidatos ao Senado na mesma chapa. Qual é a função de um senador da República? O senador tem 2 funções. A primeira delas é levar os problemas da Brasília para que esses problemas sejam resolvidos em Brasília. Essa é a primeira função de um senador, representar o seu estado. Agora, existe também uma segunda função de um senador que não pode ser esquecida e alguns dos nossos adversários fazem questão de esquecer, que é a segunda função de um senador, debater o Brasil. É participar dos debates sobre qual país que nós queremos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. É função de um senador cobrar a responsabilidade dos ministros do Supremo que abusam de suas prerrogativas. É função de um senador debater a reforma do judiciário. É função de um senador debater pacto federativo. Ou seja, ao mesmo tempo que o senador tem que levar a Brasília os problemas do Paraná para que esses problemas sejam efetivamente resolvidos, e nós temos muitos problemas que senadores, em parceria com o governador, precisam resolver, nós também temos o debate do Brasil que nós queremos. Presidente, o senhor, como dirigente do PL, conversou com o deputado Alexandre Cury e com o Pedro Lupion para tentar trazê-los aqui para a sua aliança? Pô, excelente pergunta, porque todos vocês sabem, eu sempre tive uma excelente relação, aliás, de amizade com o Pedro Lupion, é meu amigo. Eu convidei o Pedro antes dele se filiar ao Republicanos para se filiar ao PL, diga-se de passagem, mas ele foi ao Republicanos. O Republicanos, por sua vez, que já foi o meu partido quando eu fui vereador em Londrina, então também tem uma excelente relação com o Marcos Pereira. O Alexandre também tem uma excelente relação, e nós temos conversado com o Pedro, com o Alexandre, com outras lideranças políticas, porque nós não fazemos política com imposição. A gente faz política com diálogo, conversando com as lideranças políticas, prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, com todas as lideranças políticas do estado do Paraná. A gente não faz faca no pescoço, não tenta tirar a candidatura de ninguém. Aqui a gente trabalha com diálogo. Então sim, tem mantido diálogo com eles e com outros tantos, inclusive de outros partidos. Com exceção do PT, que fique claro. Caso a Cristina Grema Quem tem falando bastante com o PT são outros candidatos aí. Caso a Cristina Grema não consiga espaço na chapa majoritária do PSD, a porta estaria aberta para ela aqui? Porque eu sempre tive um grande apreço pela Cristina. Você sabe que nós tentamos trazê-la ao PL quando o Sérgio Moro também se filiou. Ela tomou um outro caminho
né, e caso não haja espaço para ela na chapa do PSD, eu deixo a porta aberta, né? Claro que obviamente a nossa chapa está fechada, mas gostaria de retomar essa conversa com a Cristina, porque é uma pessoa a quem eu tenho um grande respeito. Seria para deputado federal? Na verdade não, porque ela não tem mais janela eleitoral para mudar de partido. Né, mas como eu disse, nós conversamos com todos. Caso não haja espaço para ela lá, nós queremos conversar e tomar um café e conversar sobre o cenário nacional com a Cristina. Felipe, você entende que essas intenções de voto que apontam nas pesquisas já há mais de 2 anos, o Sérgio Moro à frente, elas são consolidadas, que vão ser levadas para as urnas, e com esses números altos, você acredita que a cada momento mais lideranças vão aderir a essa candidatura? Veja, nós estamos vendo um crescimento do nosso candidato ao governo, Sérgio Moro. Já faz mais de um ano que ele mantém este crescimento, algo em torno de 45% das intenções de votos. Votos válidos, então, já passam de 50%. É claro que nós falamos isso com a maior humildade possível, porque a campanha sequer começou. Nós temos a responsabilidade de continuar conversando com o povo do Paraná, intensificando as nossas agendas, dialogando com a população, mas estamos muito confiantes, porque Sérgio Moro, ele é uma referência para todos nós paranaenses, desde a época em que era juiz da Lava Jato, e elevou o nosso estado do Paraná naquele momento, e transformou todos nós orgulhosos da República de Curitiba. Então, eu tenho a convicção de que hoje, com a homologação da candidatura de Sérgio Moro ao governo do Estado, a nós continuarmos as nossas caminhadas pelo Estado, dialogando com as lideranças políticas, esse crescimento continuará cada vez maior. Obrigado, gente. Boa, gente. E hoje é aniversário do Moro, tá? Aí, ó. Hoje é aniversário. Que é um contraponto em relação ao que a gente está assistindo com tristeza em Brasília. Brasília hoje é a terra dos juros altos, do endividamento das famílias, da carestia, da dificuldade das pessoas que perdem o poder de compra no supermercado, da volta da roubalheira, esse roubo dos aposentados pensionistas do INSS, por exemplo, e infelizmente do crescimento do crime organizado. Nós vamos fazer tudo diferente aqui no Paraná, por isso que eu tenho utilizado essa expressão. O Paraná será a nossa fortaleza e acredito que é um modelo para o nosso país. Perfeito. E a gente pode adiantar um pouquinho da proposta, já falou um pouco da grande. Pessoal, como vocês viram aí, o senador Sérgio Moro... Certamente, nós estamos construindo propostas em todas as áreas. Inclusive abrimos um site, Juntos Paraná 399, para recolher sugestões da população em geral. Saúde, por exemplo, nós vamos criar aqui a tabela SUS paranaense, baseada na minha experiência lá de São Paulo, que tem sido muito bem sucedida, que é complementar o pagamento dos serviços de saúde na rede pública para evitar esse estado falimentar que se encontram, por exemplo, dos hospitais e que prestam serviços ao SUS. Com isso a gente cresce a oferta e a gente vai poder atender melhor a demanda, diminuir aquelas filas históricas que atormentam a vida das pessoas que precisam de serviços médicos. Nós vamos aqui construir o primeiro presídio estadual de segurança máxima para passar aos criminosos uma mensagem: se você quer violar a lei, não faça no Paraná, porque aqui esse pode ser aí o seu ponto final. Nós queremos aprofundar aqui o ensino integral. O Paraná pouco avançou nisso, são 14% apenas das nossas escolas de ensino integral. Nós entendemos que isso é fundamental. Para tornar um atrativo para os nossos estudantes, nós queremos que o contraturno seja basicamente focado no ensino técnico profissionalizante, para deixar a escola e preparar os nossos jovens para os desafios do futuro. Eu falo muito que o Paraná hoje é um celeiro de alimentos para o país e para o mundo. Isso nos orgulha muito, nós temos orgulho do agro paranaense, mas nós queremos ser também um celeiro de inovação e tecnologia. Por isso, aliás, que nosso projeto é técnico. Por isso, aliás, que o meu pré-candidato a vice é um empresário, empreendedor, que tem ciência das dificuldades para se fazer negócios e investimentos dentro do nosso país. Nós queremos passar uma faca, ou, se o milênio permitir, uma motosserra em impostos e regulações desnecessárias que impactam o nosso crescimento econômico. Muito obrigado. Senador, uma última pergunta aqui. Como é que fica agora a relação com o Rafael Greca depois que ele disse para o senhor, disse ontem, que negociou com o senhor, mas que preferiu o Sandro Alex? Não houve nenhuma negociação, houve só apenas uma conversa. A gente respeita todos os adversários, ele quis ali aderir a outro projeto, nós temos nosso projeto, que é muito sólido e segue independentemente de qualquer questão.
É claro que a gente tem aqui um projeto também que é dissociado do projeto do PT, do poder. E o que a gente vê com tristeza é isso, né? O MDB e o PSD, que tem uma aliança com o PT a nível nacional, hoje contra nós aqui também no Paraná. E a gente viu 2 investigações sendo abertas contra o Lulinha nos últimos dias. Qual a sua visão sobre esses processos e a situação toda? Quando se colocou o Lula de volta no poder, já sabia o que ia acontecer. Além da tragédia econômica, essa tragédia moral. E não é surpresa para ninguém ver suspeitas sobre o filho do presidente. Eu, aliás, estava na CPMI do INSS como membro, requerendo medidas de investigação, requerendo que fossem tomadas providências, inclusive contra o Lulinha, não porque é filho do presidente, mas sim porque tem suspeitas de envolvimento dele, o chamado careca do INSS, que era o operador de propinas ali dentro daquele grande escândalo de corrupção. E vi, apesar das falas do Lula, que diz que entende que o filho dele tem que ser investigado, eu vi a base do governo Lula atuando contra as investigações, o que é deplorável. Espero que essas investigações possam seguir adiante com sucesso. Sobra ladrão, sobra corrupção, por isso que a gente vai a Brasília para fechar as portas da corrupção, para colocar bandido da rua na cadeia e para restabelecer o caminho da prosperidade na economia do nosso país. De deputados federais. Queremos aí transformar o Paraná e mudar o Brasil, mas a gente não consegue fazer isso sem o apoio de todos vocês. Então, sucesso a todos nós. Você pode mandar um salve. Vamos lá, vamos começar? É? Não começou, chamou o pessoal. Já, posso fazer uma. Chico do Uberaba e Pickler. Então aí, ó. Apoiando o Sérgio Moro, tamo junto aí. Fala aí. Junto lá. Isso aí. Merece esse menino aqui. Esse é professor, hein? Esse é o cara. O Chico merece todo o nosso carinho, o nosso apoio. Obrigado a você, sucesso. Obrigado, Pico. Eu agradeço também a nossa amizade, quanto tempo de estrada aí, e você sempre pontual com Curitiba e com o Paraná. Obrigado. Com certeza. É isso aí, valeu, hein? O Sérgio Moro a governo. Veja bem, a análise, eu tenho um instituto de pesquisas próximo, né? A gente não divulga assim, mas as possibilidades, as perspectivas para o Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro, é de vitória já no primeiro turno. Obrigado pela entrevista. Caleb, meu neto.